Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Jader Moura. Hoje estaremos falando sobre uma das disciplinas do curso avançado de Teologia do IGAMEL, Instituto Gamaliel de Ensino Teológico e Filosófico, presidido pelo pastor José Lima e coordenado pela minha pessoa. A disciplina da qual estou falando é a de Antropologia Cultural. Não confunda esta disciplina com a do básico, que é Antropologia Bíblica. Lá nós falamos acerca do homem numa perspectiva bíblica, segundo uma perspectiva bíblica. Agora nós estaremos falando sobre a existência do homem em seu contexto cultural, certo? É uma disciplina muito interessante, muito boa e que tenho certeza irá servir para o seu aprendizado intelectual, para o seu crescimento intelectual, tá certo? Lembrando os amados irmãos que nós temos o curso básico, o curso médio e o curso avançado. Caso você queira se tornar um dos nossos alunos, entre em contato conosco. Temos a opção de você cursar um desses 3 cursos à distância e também de forma presencial em um dos nossos polos, ok? Caso você queira levar um dos nossos cursos para a sua igreja local, para a sua cidade, entre em contato. Nós teremos o prazer de lhe atender, tirar todas as suas dúvidas e de lhe ajudar e dar o suporte necessário. Lembrando que nós estamos com promoções, certo? Do curso à distância, tanto do básico quanto do médio e também do avançado. Quero mandar um grande abraço para os nossos amados irmãos, né, que são nossos alunos, tanto do curso básico quanto do curso médio e também do curso avançado, né, que estão espalhados aí pelo estado da Bahia e de alunos que estão fazendo também o curso à distância de outros estados e de outros locais. Que Deus continue lhe abençoando, iluminando a sua mente e lhe capacitando para que você aprenda mais da palavra dele e use o conhecimento em prol do reino de Deus. Muito bem, meus amados, hoje nós vamos falar sobre essa disciplina, uma disciplina muito boa, muito interessante, e muito importante também, né, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, né, para o nosso desenvolvimento intelectual. E nós estamos falando de questões relacionadas ao nosso dia a dia. São coisas que nós lidamos diariamente e que precisamos entender o modo como a sociedade funciona, entender um pouco acerca da cultura, né, que permeia a existência do ser humano e que influencia aí no seu comportamento, uma vez que essa cultura ela é criada pelo próprio homem, né? E a cultura ela varia muito, dependendo da região, dependendo do agrupamento social, dependendo das circunstâncias externas e até mesmo das questões geográficas e naturais, ok? Então, vamos para a nossa aula, mas antes da nossa aula, quero lembrá-los que no dia 30 de abril estaremos aí com a nossa plataforma online de teologia, o curso médio, certo? Você terá acesso a todas as videoaulas de todas as disciplinas do curso. Você poderá baixar o áudio de todas as aulas, poderá acessar as videoaulas do seu tablet, do seu computador, do seu celular, né, do seu notebook, estudar onde e quando você quiser, terá acesso a todo o conteúdo em PDF e também terá acesso a um bônus de mais de 3.000 livros. Isso mesmo, você terá acesso a uma biblioteca virtual e poderá estudar mais de 3.000 livros, ok? Então esteja atento, pois logo logo estaremos fazendo o lançamento. Eu vou tirar minha imagem para que você possa visualizar melhor os slides. Então, tudo pronto. Vamos para a nossa aula de antropologia cultural. Vamos começar aqui com a definição, né? Ou pelo menos com a introdução. A antropologia é uma ciência jovem ao lado das demais disciplinas. Entretanto, a compreensão do homem e das obras por ele produzidas alcançou profunda significação.
Como disciplina científica, tem acumulado impressionante soma de materiais, chegado a conclusões substanciais sobre a natureza, processos e funcionamento dos grupos humanos e seus modos de existência. Então, quando nós falamos sobre a disciplina de antropologia cultural, nós estamos tratando de uma ciência relativamente jovem, quando comparamos as demais ciências do conhecimento humano, tanto da área de humanas como da área de exatas. Então, a antropologia é uma ciência muito jovem e que tem ganhado um espaço muito grande, né, nas universidades, e muitos pesquisadores têm realmente se debruçado sobre esse assunto e tem produzido muitos livros, muito conhecimento e que são extremamente importantes, né, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Lembrando que quando nós estudamos essa disciplina, né, essa área do conhecimento chamada de antropologia cultural, nós vamos aprender um pouco acerca da natureza, né, dos processos e do funcionamento dos grupos humanos. E aqui nós temos um exemplo, né, de diversos grupos, né, diversas pessoas que vivem nos mais distintos lugares e que possuem distintas culturas, certo? O modo de viver, o modo de pensar, de agir, de se relacionar variam muito, né, de uma região para outra. Se formos levar em conta o Brasil, apesar de sermos uma só nação, nós temos aqui no Brasil diversas culturas, dependendo do estado, da cidade e da região onde a comunidade ou esse agrupamento de pessoas vivem, ok? Então, começamos aqui com a definição e o conceito de antropologia. A expressão antropologia, ela é de origem grega e significa etimologicamente tratado do homem, ou estudo sobre o homem, ou ainda estudo sobre homem e suas realizações. Então a palavra antropologia vem do grego anthropos, que é homem, logia, estudo. E quando estamos falando da antropologia cultural, estamos falando do estudo sobre o homem e também das suas realizações. Os campos da antropologia são dois. Nós temos a antropologia física, certo? E temos também a antropologia cultural. Então, um se refere à forma física do homem e o outro se refere ao seu comportamento aprendido. Começando com a antropologia física, nós iremos perceber que ela estuda todos os problemas relacionados com a natureza das diferenças raciais, com a transmissão de traços somáticos de uma a outra geração. Trata também do crescimento do indivíduo, do seu desenvolvimento físico e também da decrepitude do organismo humano e de influências do ambiente natural sobre o homem. Ou seja, resumidamente, nós estamos falando da biologia humana. Então, quando estudamos a antropologia física, nós estamos estudando a biologia humana. Estamos estudando o corpo humano, a anatomia humana, né, as diferenças raciais que nós iremos estudar mais à frente, ainda hoje, aqui nessa disciplina. Estudamos também a questão da genética, né, e das características físicas que são passadas de uma geração para outra, do desenvolvimento físico do homem, né, o seu crescimento e também da degeneração do seu corpo, das suas células, do seu tecido até a sua morte, ok? Então essa é a antropologia física. A antropologia cultural, que é o nosso objeto de estudo dessa disciplina, estuda os processos ideados pelo homem para enfrentar o meio natural e também o ambiente social. Como corpos de costumes são aprendidos, conservados, desenvolvidos e transmitidos de uma a outra geração.
Então esse é o nosso objeto de estudo nessa disciplina e nós iremos justamente estudar o comportamento humano em suas mais variadas culturas, nos mais variados agrupamentos, né, sociais. Estaremos estudando um pouco acerca dos costumes que são aprendidos, né, por este grupo de pessoas e que são conservados, que são desenvolvidos e que são transmitidos de uma a outra geração. Então tudo o que eles realizam, tudo o que eles fazem no seu cotidiano, o modo de pensar, de agir, de se comportar, de se relacionar, de viver, de interagir com as pessoas e com o meio ambiente, tudo isso será estudado pela antropologia cultural. Falando sobre a natureza da cultura. Bem, a realidade da cultura. O homem vive em várias dimensões. Primeiro, move-se no espaço, onde o ambiente natural o provê de um passado histórico e um sentido de futuro. Leva avante as suas atividades como membro de uma sociedade, identificando-se com seus companheiros e cooperando com eles na manutenção do grupo e na garantia de sua continuidade. Então o homem ele vai se relacionar tanto com o seu meio natural, que é o ambiente natural, o local geográfico onde ele vive, e ele vai se relacionar também com as pessoas da sua comunidade, que fazem parte, né, de uma determinada sociedade, de um determinado agrupamento social, e dessa forma ele poderá se identificar, né, com esses indivíduos que fazem parte do mesmo grupo e cooperar com eles justamente na manutenção do grupo e na garantia da sua continuidade no decorrer dos anos. E aí, quando se fala de cultura, nós podemos chegar à seguinte conclusão. A cultura, primeiro, é aprendida, ou seja, nós aprendemos ao longo dos nossos anos, à medida em que nos desenvolvemos como seres humanos, que crescemos, que passamos pelas etapas do desenvolvimento humano, né, pelas mais variadas faixas etárias, nós vamos aprendendo a cultura, né, do nosso agrupamento social. Vamos aprendendo a cultura das pessoas que vivem ao nosso redor e que fazem parte, né, de um contexto social que pode ser difundido, né, por toda a cidade, por todo o estado e até mesmo por todo o país. Permite também ao homem adaptar-se ao seu ambiente natural. Então é através da cultura que ele vai conseguir se adaptar ao ambiente natural. Então se eu vivo num local quente ou num local frio, seco, úmido, de elevada altitude, ou se eu vivo em altitudes mais baixas, tudo isso vai influenciar o meu modo de viver, de me comportar, a vestimenta, a alimentação. Então é a cultura que vai permitir que o homem se adapte ao seu ambiente natural, certo? É grandemente variável, então existem diversas culturas espalhadas pelo mundo e se manifesta em instituições, padrões de pensamento e objetos materiais. Então as instituições, né, a questão relacionada à sociedade, ao modo de viver, de existir, de pensar, as instituições que um homem cria, né, para poder ajudar as pessoas da sua comunidade, os objetos materiais que nós confeccionamos, que nós criamos, tudo isso tem a ver com a nossa cultura. Cultura e sociedade. A expressão sociedade é companheira da expressão cultura. Distinguir uma da outra é necessário para que o nosso pensamento não fique confuso no estudo do homem e de suas obras. Então, qual é a diferença entre cultura e sociedade? Bem, cultura, como nós já estamos observando, é o modo de vida de um povo, é o modo como o povo se comporta, o modo de viver, de existir de um determinado agrupamento de pessoas. Sociedade já é o agregado organizado de indivíduos que observam o mesmo modo de vida, ou seja,
Quando estamos falando de sociedade, estamos falando do agrupamento de indivíduos de uma determinada região. Portanto, uma sociedade é composta de pessoas. Para que eu tenha uma sociedade, eu preciso de um determinado número de pessoas. Então, essas pessoas formarão uma sociedade. Agora, o modo como elas se comportam, o modo como elas vivem, já é a sua cultura. Qual é a diferença entre sociedade e comunidade, né? Às vezes a pessoa fala de sociedade, às vezes se fala de comunidade. Então, quais são as diferenças básicas entre sociedade e comunidade? Na sociedade, os contatos sociais são secundários. Na comunidade, os contatos são primários. Ou seja, quando se fala de sociedade, nós estamos falando de um agrupamento maior de pessoas. E devido a esse fator, né, devido ao número de pessoas ser maior, os contatos sociais normalmente são secundários. Você não tem uma ligação tão íntima e tão grande com os indivíduos daquela sociedade. Você vai ter algumas pessoas mais próximas, porém as demais, né, não terão tanta intimidade e tanto conhecimento acerca da sua vida privada. Já na comunidade, os contatos são primários. Ou seja, as pessoas se conhecem mais, sabem mais da vida um do outro, se relacionam de forma mais íntima, mais próxima. Então a diferença é justamente essa. Na sociedade, as relações normalmente são de interesse. Já na comunidade, existe um sentimento de solidariedade maior e mais presente do que na sociedade. Ou seja, na sociedade, você vai se relacionar mais para se, vamos dizer, se beneficiar. Você vai ajudar e ser ajudado. Você vai trabalhar, mas em troca vai receber o seu salário, né? Então, as relações são de interesse. Não estou falando aqui de um interesse egoísta, mas são interesses comuns, né, que podem ser compartilhados pelas pessoas que vivem naquele local, naquela região e que fazem parte daquela sociedade. Na comunidade, o sentimento é mais de solidariedade, um ajudando o outro, né, um estendendo a mão para o outro, né, e pelo fato da relação ser mais íntima, pelo fato de você ter um contato mais pessoal, mais íntimo com eles, então esse sentimento de solidariedade é mais presente. Na sociedade as relações são formais e aqui na comunidade as relações são informais, ou seja, são relações comuns, né, do dia a dia, como membros de uma só família, né, as pessoas se relacionam de forma informal. Aqui nós já temos determinados protocolos, né, na sociedade, não é de qualquer jeito que podemos nos relacionar, conversar, vestir, andar, né? Então, dependendo do ambiente, nós temos que nos portar de uma determinada forma, agir de uma determinada maneira. Então, as relações são mais formais. Os contatos são impessoais e aqui os contatos são mais pessoais. Aqui existe um estímulo à competitividade, né? Então, geração de emprego, você, por exemplo, estudando para conseguir um emprego, prestando um concurso público, tentando aí produzir alguma coisa, né, para ganhar dinheiro, enfim. Existe aí um certo estímulo à competitividade. Essa competitividade, ela não é necessariamente negativa, né? Desde que você não prejudique o seu próximo, desde que você não atropele as pessoas, desde que você não atrapalhe o desenvolvimento dos demais membros da sociedade, ok? Aqui as dimensões são mais pequenas, não existe essa competitividade tão grande. Na sociedade existe uma necessidade de normas e leis objetivas. Na comunidade existem sim algumas normas, mas as relações são mais voltadas para uma relação aí de cooperação, né? Um ajudando o outro, ok? Vamos falar então agora sobre a cultura e o indivíduo. Existe aqui o que nós chamamos de endoculturação.
Ou seja, é quando o indivíduo aprende as formas de condutas que são aceitas por seu grupo. Os seus atos, os seus pensamentos, os seus valores, raramente entram em conflito com os de seus companheiros de sociedade. Então, todos nós passamos por isso aqui, processo de endoculturação, à medida que vamos nos desenvolvendo, crescendo e aprendendo. Durante esse processo de endoculturação, tenta-se plasmá-lo no tipo de pessoa desejável por seu grupo, ou seja, você vai se adaptando e você vai se moldando às características predominantes ali do seu grupo. Êxito completo nunca vai existir, porque algumas pessoas se dobram ou resistem mais do que outras, de forma que, ao percorrer a Terra, constatar-se-á que tanto as culturas diferem entre si, quanto as pessoas de uma sociedade diferem com relação à imediata. Ou seja, existem pessoas que se adaptam melhor à sua cultura, existem aquelas que criam um pouco mais de resistência, que têm mais dificuldade de aceitar, né, determinados padrões de comportamento, e por isso mesmo eles acabam entrando em conflito, né, com a cultura da sua cidade, do seu grupo social, da sua região. A relação entre a cultura e o indivíduo, tal como se percebe através do processo de endoculturação da qual nós estamos falando, nos instrui sobre a plasticidade do organismo humano. Então, o organismo humano ele é plástico, por quê? Nós conseguimos nos adaptar muito rápido ao ambiente. Exemplo, hoje nós estamos morando numa determinada região. Mais à frente nós podemos mudar para uma outra região, para um outro local, para um outro país, cuja cultura é totalmente diferente daquela que nós estávamos acostumados a viver. Lá nós seremos capazes de nos adaptar ao ambiente, de nos adaptar à cultura. Então, independente do local, da região e da situação, o homem, né, o ser humano, ele conseguirá se adaptar, né, à região, ao local, ao clima, à cultura. Existem, obviamente, aqueles que terão mais facilidade para isso e aqueles que terão mais dificuldade. A aprendizagem de uma cultura se dá pelo processo de descoberta e não de doação. Na interação indivíduo-ambiente cultural, estabelece o processo de personalização, isto é, a personalidade do indivíduo passa a ser moldada ou ajustada pelos padrões do corpo de costumes do ambiente cultural. Então, nossa personalidade será moldada, será modificada pela própria cultura e pelo próprio ambiente, pelas relações que nós estabelecemos com aquelas pessoas e com aqueles indivíduos, ok? O relativismo cultural. Olha, todos os povos formam juízos acerca dos modos de vidas diferentes dos seus. O estudo sistemático dos modos de vida dos diferentes povos permite a comparação que origina a classificação desses modos de vida. E muitos esquemas foram traçados pelos especialistas. Ou seja, quando se estuda os modos de vida e o modo de se comportar de um determinado grupo social e se compara com outro grupo social, você vai perceber diversas diferenças. Então a cultura ela é muito relativa, como nós já falamos. A preservação de um grupo familiar depende, por exemplo, do cuidado para com o seu recém-nascido, até que essa pessoa, esse recém-nascido, possa sobreviver sozinho. Né? Então isso é universal, válido para qualquer sociedade, em qualquer lugar e época. Então quando estamos falando da preservação de um grupo familiar, nós estamos falando sobre um aspecto universal. Independente da cultura, isso vai acontecer com todos. Todo recém-nascido, né, requer cuidados especiais, precisa de uma atenção especial, até que ele consiga sobreviver sozinho. Agora, o modo de criar, de educar, né, de estimular esta criança, vai mudar, vai variar e vai depender muito da cultura de cada local. Aqui eu estou com a recém-nascida, não, uma bebezinha, né, de 3 meses, e, de fato, ela é dependente para tudo.
né? Depende do pai e da mãe para a sua sobrevivência. E todos nós também passamos por isso. Um dia fomos recém-nascidos, bebês, crianças, e dependemos, né, do cuidado dos nossos pais para chegarmos à fase adulta. Agora, quando nós analisamos as formas de condutas, os padrões de relacionamento com o indivíduo, bem como os recursos e os métodos utilizados para a sua segurança em vários grupos, vamos perceber o quê? Diferenças e semelhanças radicais. Então, quando se fala de conduta, padrões de relacionamento, pensamentos, atitudes, comportamentos de um modo geral, os recursos e os métodos utilizados para a segurança dos indivíduos, né? Vamos perceber aí diferenças gigantes, né? Diferenças radicais de uma região, de um país, de uma cultura para outra. E por que que isso acontece? Porque tais valores e padrões são relativos à forma como o grupo e o indivíduo adquirem um senso de grupo, de vida e de sobrevivência. Estas coisas variam de sociedade para sociedade. Então vai depender muito do modo como eles desenvolveram o seu senso de grupo, o seu senso de vida, o seu senso de sobrevivência. Depende muito também das suas crenças, da sua religião, né, do ambiente, como nós falamos, né, do local geográfico. Tudo isso vai influenciar na cultura de um determinado grupo social. O laboratório do etnógrafo. Quem é o etnógrafo? O que faz o etnógrafo? Bem, o etnógrafo ele é o antropólogo cultural. Então, o antropólogo cultural ele é chamado de etnógrafo. E qual é o trabalho dele? O trabalho dele é justamente estudar a cultura de um determinado povo. E para isso ele vai ter que se inserir dentro dessa cultura, ele vai ter que se relacionar com essas pessoas. Então ele se dirige ao povo que pretende estudar, escuta as suas conversas, visita os seus lares, assiste aos seus ritos, né, participa aí das suas religiões, né, de suas liturgias, de suas crenças, do seu comportamento religioso de um modo geral, observa o seu comportamento habitual, interroga acerca de suas tradições, tudo isso para obter, mediante o conhecimento direto dos modos de vida, uma visão de conjunto de sua cultura, ou analisar algum aspecto especial da mesma. Ou seja, você pode avaliar a cultura como um todo, ou se preocupar com algum aspecto especial da cultura de um determinado povo. Então, o etnógrafo, em alguns momentos, ele vai ter que viver com aquela comunidade. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, porque ele vai ter que abrir mão da sua família, do seu país, da sua cidade, né, do seu conforto, do seu lar, da sua cultura, para viver durante um período de tempo com aquele agrupamento, com aquela comunidade, com aquela sociedade, né, com aqueles indivíduos. Portanto, o campo, né, o local para onde o etnógrafo vai é o seu laboratório. Então, enquanto o laboratório do cientista é uma sala onde ele pode fazer os seus experimentos, o laboratório do etnógrafo é justamente no campo, na comunidade, na cidade, no país, no local para onde ele está indo, né, o qual ele estará estudando. Deve ele, ao retornar do campo, examinar os dados que ele conseguiu coletar e relacioná-los com outras matérias, né, em seu sentido etnológico mais amplo. Então ele vai comparar, ele vai estudar, ele vai avaliar e ele vai aí formular, né, suas teses, né, ou chegar a determinadas conclusões, elaborando aí, né, todo o seu conteúdo que foi coletado ao longo de dias, de meses ou até mesmo
durante anos. Tais povos vivem com frequência em lugares muito remotos ou afastados. Para o etnógrafo chegar até eles, né, ele vai ter que enfrentar o quê? Dificuldades como transportes, doenças e danos físicos. Então é um trabalho difícil. O trabalho do etnógrafo ele se assemelha muito ao trabalho de missionários, né, que são levados a um determinado local, região, e que irão morar, né, com seus habitantes durante um período de tempo, durante alguns meses ou até mesmo anos, e desenvolverão lá um certo tipo de trabalho. Mas para isso eles enfrentam uma série de dificuldades. Dificuldade de transporte, dependendo do local, doenças, né, que são muito comuns naquela região, danos físicos, desgaste físico, emocional, psicológico e até mesmo espiritual. Entretanto, o trabalho de campo é intensamente estimulador, apesar de exigir muito de paciência, perseverança e senso de humor por parte do cientista. Então, existe um estímulo muito grande, que é a descoberta, é o novo, é o contato, né, com o novo. Você vai aprender a se comportar de maneira diferente, você vai aprender hábitos diferentes, você vai estar em contato com pessoas diferentes. Então isso acaba se tornando estimulador para quem gosta, né, de trabalhar com esse tipo de ciência, certo? Mas exige também do cientista, do etnógrafo, né, do antropólogo, paciência. Ele precisa ter paciência, ele precisa ser muito perseverante, porque as dificuldades virão, e precisa ter um certo senso de humor, até para que ele possa ser aceito ali por aquela comunidade. Não é fácil para o etnógrafo, mas também não é fácil para aquela comunidade que está recebendo uma pessoa diferente, né, ali no seu grupo, que vai passar alguns meses da sua vida juntamente com eles para aprender, né, os seus costumes, seus valores, seus hábitos, suas crenças. Então é um desafio para ambos, certo? Quais são os materiais da cultura? Olha, visto que a cultura é a parte do ambiente feita pelo homem, ou seja, a cultura é criada pelo homem, que tal ambiente é constituído de corpos e costumes aprendidos, desenvolvidos, conservados e transmitidos de geração em geração, o primeiro material da cultura não pode ser outro senão a evolução da humanidade. Então, quando nós estudamos os costumes que são aprendidos, desenvolvidos, conservados e transmitidos pelo homem de geração em geração, nós estamos falando justamente da evolução da humanidade. Então, um dos materiais da cultura será a evolução da humanidade, depois o desenvolvimento pré-histórico, o tipo físico relacionado à cultura e também o habitat em relação à cultura do indivíduo. Quando nós falamos da evolução da humanidade, o que vem à nossa mente é justamente a teoria do evolucionismo, né? Que nós já conhecemos muito bem. Agora, toda a teoria, né, do evolucionismo procura se fundamentar em uns fósseis que foram encontrados na localidade de Java, no Extremo Oriente, em 1891 pelo Dr. Eugênio Du Bois, um dos primeiros paleoantropólogos da história. Esses fósseis consistem em 2 dentes, um fêmur e uma parte de um crânio, né? Então eles acharam lá um pedaço de crânio, 2 dentes e um fêmur. E usando gesso, eles tentaram reconstruir, né, aquele esqueleto, né, e aquele fóssil. E chamaram isso de o elo perdido, o homem macaco ou Pithecanthropus erectus. Mas isso não passa de uma teoria. Por quê? O material encontrado foi insuficiente para chegar a uma conclusão. Tanto é que eles precisaram usar gesso para reconstruir e fizeram uma reconstrução bem diferente, né, do que nós estamos acostumados a ver. Ou seja, eles criaram, na verdade, um esqueleto, criaram um crânio e disseram que este crânio pertencia
ao Pithecanthropus erectus, que era um homem macaco de não sei quantos anos atrás. Então, nada passa de uma teoria. Agora, falando de espécie, o que é uma espécie? Espécie, ela é constituída por uma classe de vegetais ou de animais que tenham propriedades e características que sejam comuns aos indivíduos, certo? Possíveis de serem propagadas indefinidamente, sem mudarem estas características. Ou seja, quando se fala de espécie, estamos falando de um grupo de vegetais ou animais que possuem características e propriedades em comum que podem, através de cruzamentos, no caso dos vegetais, e de relacionamentos amorosos, sexuais, no caso do homem, propagar suas características físicas, sem alterar as características básicas que são intrínsecas e que são características ímpares daquela espécie. Então, vejam só, uma espécie ela pode produzir uma variedade, como por exemplo, a espécie banana, ela pode produzir vários tipos de bananas, mas nunca vão deixar de ser bananas. Então, apesar de existir uma série de variedades dentro da espécie banana, tudo aquilo é banana. E existem diversas variedades também no próprio homem. Existem cores, tamanhos diferentes, características físicas que são um pouco diferentes, dependendo da etnia, mas as características gerais permanecem as mesmas. Todos são da espécie humana. Então este fato comprovado concorda com a Bíblia, que diz que Deus fez o homem, e também cada criatura do universo e da natureza conforme a sua espécie. Então, no mundo animal nós teremos também suas espécies. Cada espécie também tem uma variedade de características. Mas se você pegar, por exemplo, uma espécie e misturar com outra, você já não vai ter ali características homogêneas. Por exemplo, existem cruzamentos entre o leão e o tigre, ou o leão e a tigresa, e o resultado desse cruzamento vai ser uma outra espécie. Só que essa espécie, ela se torna infértil, não dá para você continuar reproduzindo as características dela, certo? Mas, quando você cruza, por exemplo, animais da mesma espécie, eles terão uma propagação das suas características que serão levadas adiante de geração em geração. Há uma forte testemunha da ciência contra a teoria da evolução, que é justamente a lei chamada de a lei de entropia. Depois você pode pesquisar melhor. Segundo esta lei, o homem está se degradando, está envelhecendo, está se deteriorando e não evoluindo conforme a teoria evolucionista diz. Se o homem estivesse evoluindo, hoje, no mínimo, era para nós vivermos 1000 anos e termos olhos biônicos, por exemplo, e asas e etc. Mas o homem, ele vem se degradando com o passar do tempo. Isto é compreensível quando lembramos que os homens mais antigos viviam muito mais do que os contemporâneos e também eram muito mais resistentes às enfermidades. Dessa forma, a vulnerabilidade e a diminuição do tempo de vida antepõe-se à teoria da evolução. O homem, é verdade, desenvolve-se até certa idade, ou seja, o nosso desenvolvimento físico, cognitivo, se dá até os 24, 25 anos aproximadamente. Depois disso, nós vamos envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo até a morte, certo? Então, depois dos 24, 25 anos, o homem ele vai envelhecendo, suas células vão envelhecendo, ele vai se degradando, aos poucos, obviamente. O processo é à medida em que os anos vão se passando.
Agora, é preciso ter todo cuidado, né, com a sua saúde, com o seu corpo e com a sua mente. Ok? Por exemplo, a parte cognitiva do homem, ela se desenvolve com mais rapidez até os 24 anos. Ou seja, até os 24 você consegue aprender com mais facilidade. Depois dos 25, não quer dizer que vai despencar de uma vez, mas aos poucos você vai tendo mais dificuldade, dependendo da área do conhecimento. Ou seja, se for uma área com a qual você teve contato a vida inteira, ou uma área com a qual você está familiarizado, independente da sua idade, você terá uma facilidade muito grande de aprendizado, certo? Então é só um exemplo aqui que eu estou dando. Se a evolução fosse uma realidade, o organismo humano já teria superado o problema do envelhecimento. Ou seja, era para nós estarmos vivendo muito mais tempo. Existe, portanto, um abismo intransponível entre o homem e os animais. O espécime mais degradado do homem é capaz de, por exemplo, pensar, provar, conhecer, penetrar as coisas espirituais, usar a linguagem articulada, usar determinadas ferramentas, criar essas ferramentas, armazenar experiências, aperfeiçoar os seus métodos de trabalho, dentre outras coisas. Então o homem ele é diferente do animal, devido à sua inteligência, sua capacidade de raciocínio que é muito mais avançada e apurada, né? E também devido à questão espiritual, ok? Vamos falar agora então sobre o desenvolvimento pré-histórico da cultura. Olha, é muito difícil, quase impossível traçar a cultura pré-histórica, uma vez que ela é remota, né? Há muitos anos atrás. E segundo os historiadores, há milhares de anos atrás, certo? Os materiais disponíveis aos cientistas são muitos, todavia estão fragmentados. Ou seja, é muito difícil você coletar esse tipo de material, pois ele está distribuído em fragmentos, o que não permite uma visão de conjunto. Para uma compreensão melhor, os pré-historiadores dividiram a pré-história em 6 períodos gerais. Quais são eles? Vamos ver. O primeiro período é o Eolítico. Então foi o primeiro, né? Primeiro período, logo quando o ser humano veio à existência. Obviamente que nós, né, que cremos na palavra de Deus e no criacionismo, não vamos dizer que o homem passou a existir há 2 milhões de anos atrás. Não, isso aqui é um absurdo, né? Isso aqui nem comprovado pela ciência foi, são apenas teorias e suposições. Mas o período Eolítico começou justamente com o momento, a partir do momento que o ser humano passou a existir. Depois veio o Paleolítico, chamado também, né, de inferior, médio e superior, ou seja, os períodos do Paleolítico, inferior, médio e superior. Depois o Mesolítico, o Neolítico, certo? E o período do Bronze e Ferro, que já é a idade aqui dos metais. Então, normalmente, os pré-historiadores dividem a pré-história nesses 6 períodos. Eolítico, Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Bronze e Ferro. Falando sobre o tipo físico do homem e a sua cultura. Olha, o estudo do tipo físico em relação à cultura, ou seja, quando se fala de raça e cultura, nos permite saber em que grau a raça influi na cultura. Quando fazemos esse estudo e essa comparação, perceberemos numa análise judiciosa que não somente os fatores biológicos determinam as raças que hoje conhecemos, mas também a cultura exerceu influência considerável. Então vejam só, não são apenas os fatores biológicos que vão influenciar na determinação da raça, mas a cultura também exerce uma influência muito grande sobre o tipo de raça do indivíduo. E o que é raça, né? Normalmente a gente ouve falar de raça quando se refere a animais. Então, raça é uma divisão principal do gênero humano
caracterizada por traços físicos hereditários. Hoje em dia, o pessoal já está abandonando, né, essa nomenclatura raça e substituindo pela palavra etnia. Então, no geral, nós temos aí 3 tipos de etnias ou 3 tipos de raças, que são a caucasoide, a mongoloide e a negroide. Caucasoide. Quem são os caucasoides? São populações que tiveram distribuição centrada principalmente na Europa, encontradas também ao longo da África do Norte, ou seja, região norte, né, da África, já próxima à Europa, até o Oriente, através da Palestina, da Ásia Menor, o Irã, o Beluchistão e o norte da Índia. Pode-se dizer que se distribuiu ao redor do mar Mediterrâneo. No geral, são os arianos, os amitas e também os semitas. Então, esses são os caucasoides. Depois temos os mongoloides. Compreende as populações de todas as regiões da Ásia não habitadas por caucasoides. Então, as regiões que não foram habitadas por caucasoides pertencem aos mongoloides. No geral, são os mongóis, chineses, indochineses, japoneses e coreanos, tibetanos, malásios, polinésios, maori, micronésios, esquimós ou inuit, índios americanos. Então, quem faz parte dos mongoloides são justamente essas pessoas aqui, ou esses indivíduos que nós acabamos de citar, ok? Negroide compreende todos os africanos do sul do deserto do Saara, os grupos pigmeus da Indonésia e os habitantes da grande região da Nova Guiné e da Melanésia. No geral, são os africanos, os Hotentotes, melanésios, Papua, negrito, aborígenes australianos. Então, são chamados de negroides. Agora, não confunda nacionalidade com raça. Por quê? Em uma nação, você pode ter um tipo racial ou você pode ter todos eles juntos. O Brasil, por exemplo, tem em seu povo originário todos os 3 troncos raciais. Então, o Brasil é uma mistura de todas essas raças, né, e de todas essas etnias. O habitat e a cultura. É comum as pessoas confundirem habitat com cultura e ambiente. Por isso que vamos aqui estudar cada uma delas, para termos uma noção melhor. Quando falamos de habitat ou habitar, estamos falando do cenário natural da existência humana, as condições físicas da região habitada por um grupo de pessoas. Então, estamos falando justamente da natureza mesmo, né? A região geográfica, conforme eu falei, o clima, o relevo, a altitude, né? Espécies de animais, de vegetais, tudo isso vai influenciar no habitat. Os seus recursos naturais, real ou potencialmente à sua disposição, clima, altitude e outras condições geográficas às quais se adaptam. Então esse é o habitat da pessoa. A cultura, como nós já falamos, é a parte do ambiente que foi feita ou criada pelo homem, que compreende os objetos materiais de manufatura humana criadas pelo homem, suas técnicas, as orientações sociais, seus pontos de vista, dentre outras coisas. E o ambiente? O ambiente é o agregado de tudo isso aqui que nós acabamos de falar. É o agregado ou o conjunto das condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento de um organismo. Ou seja, o ambiente é formado tanto pelo habitat como também pela cultura. Aqui, por exemplo, observamos um tipo de cultura muito interessante. Em nenhuma parte do mundo há uma adaptação mais fina da cultura ao habitat que entre os esquimós, a qual, com razão, tornou-se clássica entre os antropólogos. Os seus iglus, que são essas casinhas aqui de gelo,
casas de neve abobadadas são modelos de uma técnica de engenharia com os materiais disponíveis da sua região. A facilidade com que constrói o iglu e a sua durabilidade, a eficácia de sua função de dar abrigo e conforto no selvagem frio do inverno ártico, evidenciam essa adaptação das pessoas ao seu ambiente. Então é muito interessante. Usando blocos de gelo, você consegue se proteger do frio, né? Então, enquanto aqui fora a temperatura está, por exemplo, menos 20, menos 30, menos 40 graus, aqui você vai ter uma temperatura aí acima dos 30 graus, né, que vai lhe dar todo o conforto necessário para você se proteger e se abrigar do frio aqui fora. Então, por esses fatos, entendemos que o habitat se constituiu um dos fatores que plasmam a cultura. Então, meus queridos, a cultura, né, o estudo das diversas culturas, dos diversos povos da Terra, é algo realmente fascinante. E é um desafio, né, para nós cristãos, que devemos propagar a palavra de Deus em todos os lugares do mundo, nas mais diversas culturas e dentre os mais diversos povos. Por isso, o missionário, né, o cristão, ele precisa se adaptar muito bem ao ambiente, principalmente se ele for enviado, né, a uma determinada região, um determinado país que é totalmente diferente do seu. Então ele precisa se adaptar, ele precisa estudar aquela cultura, aquele ambiente, e ele precisa realmente pedir a Deus sabedoria para poder conquistar aquelas pessoas para o Senhor Jesus. Então esse, na verdade, foi um resumo da nossa disciplina de antropologia cultural. Existem mais coisas no livro, né, que nós evitamos de falar aqui para que o vídeo não ficasse muito longo, mas é um resumo, é uma síntese que você vai conseguir, com certeza, compreender perfeitamente no momento que você parar para fazer a leitura do conteúdo aí no seu livro, tá certo? Se você deseja o nosso livro, entre em contato também, né? Se você não é nosso aluno, você pode estar comprando também o nosso material, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.